Olá! Essa semana a gente vai continuar falando um pouco sobre as práticas complementares em saúde, a medicina integrativa. Eu quero trazer um pouquinho a forma como eu faço o meu dia a dia de trabalho, que eu acho que facilita muito, as pessoas perguntam muito a respeito disso, e eu acho que facilita trazer um pouco dessa prática do dia a dia, assim, né? Eu preferi começar falando aqui a respeito de como que eu começo o meu trabalho no consultório, na prática mesmo, para facilitar o entendimento. Então, eu sempre inicio quando eu tô com alguma pessoa que me procura para organizar, equilibrar, harmonizar a sua saúde, eu sempre começo pesquisando intoxicações. Que tipo de intoxicações? Todas elas com as quais nós podemos ter contato. Hoje em dia é muito frequente que a gente encontre contaminações relacionadas ao ambiente, né? Contaminações ambientais, como por exemplo, contaminações com agrotóxicos, contaminações com pesticidas, contaminações com metais tóxicos, contaminações com substâncias que imitam hormônios no nosso corpo e por isso elas travam algumas cadeias hormonais no nosso organismo, contaminações por parasitas, micro-organismos que nos invadem e que acabam nos causando uma intoxicação ou uma infestação no corpo, né? E também a radiação eletromagnética, né? Existem muitas formas de radiação que podem nos intoxicar e nos contaminar, e nós temos hoje uma gama muito grande de sinais de radiação que chegam até o nosso corpo e que podem ou não nos contaminar. Então a gente pode, através da poluição atmosférica, de fumaça de cigarro, da alimentação que possa estar contaminada, a gente tem que pensar aí que a gente tem contaminação hoje na água, nos lençóis freáticos, no solo. Então não é tão simples assim a gente fazer uma alimentação 100% limpa, a gente tem que pensar muito. Eu já falei isso outras vezes, a gente tem que pensar muito antes de consumir alimentos, né, e de que forma que eu vou comprar ou que eu vou adquirir os alimentos para o meu consumo e da minha família, né. A gente se contamina muito em função de radiações com todas essas antenas que a gente tem, de antenas de rádio, TV, antenas de telefonia, redes de alta tensão, radiações dos mais variados tipos que podem permear o nosso organismo, e quando nós não estamos 100% bem, essas radiações podem desequilibrar o nosso sistema corporal e nós ficamos então intoxicados e é preciso reorganizar o corpo, né? A gente se intoxica com metais que podem advir de maquiagens, tinta de cabelo, esmalte de unha, todos os produtos de higiene e limpeza ou de higiene e beleza, que eu falei sobre isso na semana que nós estávamos falando sobre sustentabilidade, produtos de higiene e beleza, e também nos produtos de limpeza da casa, eu falei também sobre isso, mostrei os produtinhos que eu estava começando a utilizar e dei algumas sugestões também para a gente poder limpar de alguma forma essa questão dos produtos, né, de limpeza, como é que a gente lava a roupa, o tipo de sabão que a gente usa, os produtos que limpam a casa, limpeza leve, limpeza pesada, enfim. A gente tem que pensar em todas essas fontes, né, de contaminação. Então, o pensar no intoxicar-se é um pensar que precisa ser amplo, assim, porque como a gente pode se intoxicar ou estar intoxicado por um sem número de fatores, de situações e de produtos que a gente ingere ou passa na pele ou tem contato, é preciso que a gente esteja atento e que a gente tenha uma certa rotina e frequência em pensar a respeito do que eu estou usando em mim, ingerindo, passando na minha pele, consumindo, entrando em contato, me aproximando, enfim. Isso sem falar de toda a toxicidade que pode vir para nós, que não está em nada material que eu ingeri, passei na pele, entrei em contato, e que está na toxicidade que eu deixo me invadir, que vem de pensamentos, de sentimentos, de pessoas que nos colocam numa situação que também é tóxica, que também nos traz toxicidade, e aí a gente está falando até mesmo de ondas cerebrais que mudam, né, de uma mudança de padrão cerebral quando a gente está muito imerso em pensamentos, em sentimentos, ou muito em contato com pessoas que nos colocam numa vibração energética, ou numa sensação, ou numa situação de mais
frequências mais baixas, vamos dizer, mais baixa frequência. O importante é que a gente tome consciência dessas coisas, que a gente comece a pensar nisso tudo e que a gente possa começar aos poucos, gradativamente, a limpar o nosso organismo, limpar nosso organismo do ponto de vista físico, limpar o nosso organismo do ponto de vista mental, limpar o nosso organismo do ponto de vista psicológico, emocional, limpar o nosso organismo do ponto de vista energético, que é muito importante. A gente vai dando passos, pequenos passos, entendendo o que é mais importante pra gente em cada momento e como que a gente pode iniciar esse caminho de detoxificação. Essa também é a forma que eu começo o meu trabalho, então não há como a gente suplementar, colocar uma boa vitamina, um bom mineral, um bom aminoácido para dentro de um corpo intoxicado. Assim como a gente não pega uma plantinha linda, maravilhosa que a gente quer plantar e coloca numa terra que tá toda imundiciada, cheia de inso, cheia de praguinhas. Não, a gente limpa primeiro aquela terrinha e depois a gente planta a plantinha, certo? Acho que assim fica mais fácil de entender, né? Muito obrigada para quem tá me acompanhando, gratidão.